Glória a Deus. Então, hoje nós estamos aí começando um projeto novo, é o projeto Rabiscos da Terra. Olha que interessante, hein? Parceria com o canal Caixa Preta, lembrando que o canal Caixa Preta já está na sua quarta temporada, isso é importante para nós. Bem, a proposta do dia é o quê? É basicamente dar uma olhadinha sobre essa palavra rabiscos. Ela vai aparecer no primeiro momento em Juízes 8:2, porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Olha só, o termo rabisco é um termo bíblico. As pessoas faziam uma colheita e de repente apareceu uma segunda colheita. Essa segunda colheita era chamada os rabiscos da terra. E uma Bíblia, o que significa isso? Olha que interessante. A primeira colheita é quando você chega num lugar que não tem igreja nenhuma. Então você faz o que nós chamaríamos de missão. Missão é ir aonde ninguém vai, chegar onde ninguém chegou, anunciar onde não foi anunciado. O grande problema dessa história é que fica muita gente para trás quando você chega no lugar. Então você faz a chamada segunda colheita, o nome disso aí é os rabiscos. Isso vai aparecer em Isaías 17, porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como sacudida oliveira. Vai aparecer em Isaías 24 também, cá embaixo, como os rabiscos. Tem mais... Tem aqui o texto de Jeremias 49, versículo 9. Olha que interessante aqui, ó. Não deixaram rabiscos e por aí vai. Miqueias 7:1, também nós temos a história dos como os rabiscos da vindima ou da terra. Então, a palavra rabiscos no original do hebraico, por ser Antigo Testamento, é hebraico. Tem até um material aqui do hebraico, que é o interlineado hebraico. Lacate. E lacate tem muito a ver com o que? Os restos da colheita. A palavra resto significa remanescente também. Da mesma maneira que existe uma colheita de Deus e os que ainda não aceitaram o Senhor são os rabiscos, existe uma colheita satânica, mundana, profana, pagã, pecaminosa, e que todos aqueles que não fazem parte da colheita do mal também são os remanescentes, são os restos, são os rabiscos. Então o termo rabisco aponta para um grupo remanescente. Você vê que lá na terra, no Apocalipse, na terra de Jezabel, tem alguns que não têm essa doutrina. São o quê? São os que Jezabel não conseguiu levar, não conseguiu influenciar, não conseguiu corromper. Basicamente isso aí. Então o termo rabisco também significa, no ponto de vista ao avesso, também um remanescente, um grupo pequeno que não se contamina. E quando chega em Romanos 11, a Bíblia diz que tem um remanescente segundo a graça, e que Deus nos ajude a sermos remanescente, que a palavra remanescente significa também ser da família. Como é que eu sei que eu sou família de Deus? Eu tenho que ser remanescente. E a mensagem basicamente é essa. O projeto Rabiscos da Terra, ele vai supervalorizar o quê? O que nós chamaríamos de evangelismo. É anunciar onde já foi anunciado, né? Pregar onde já foi pregado, que é evangelismo. Missões é um trabalho mais avançado. Evangelismo é um trabalho inicial. Então vamos lá. Já que o projeto Rabisco trabalha com evangelismo, nós temos o termo abordagem, né? Abordagem evangelísticas, né? Como é que anunciamos a Cristo? Então vamos lá. Encontrou Jesus e anunciou Jesus em 10 cidades. Primeira coisa nós temos aqui. A mulher samaritana, ela encontrou Jesus e anunciou a Cristo, e toda Samaria veio ter com Jesus. Acabou de encontrar o Senhor, já pode evangelizar. Tem mais? Tem. O endemoniado de Gadareno, agora o ex-gadareno, encontrou o Senhor, já pode evangelizar. Ana, Jesus com 8 dias, ela sabia que Jesus é o Senhor e falava sobre Jesus. Acabou de encontrar, já sabe que pode falar de Jesus.
O que é isso, Mobílio? Evangelismo. E missão? Missão já é diferente. Missão você tem que preparar o quadro de obreiro, você tem que chegar num lugar que nunca chegou, você tem que ter a mensagem nível 3, 4 e 5. O missionário ele tem que ter a mensagem nível 5. Lembrando que o Brasil normal é nível 2. Quem tiver no nível 1 vai perder a salvação. Mas o que nós temos aí? Basicamente é esse contexto. Então, missão é ir aonde ninguém vai e preparar todo o quadro de obreiro. Vai ter que preparar pastores, evangelistas e vai ter que preparar mestres. Quando o missionário prepara o mestre, ele tem que ter a bagagem de um mestre. Mas aqui não, aqui é evangelismo. Encontrei Jesus. Ele é o quê? Ele é, na minha vida, é o que me libertou. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o prometido. Então, ficou mais fácil fazer evangelismo do que fazer missões. Mas vamos lá. Nós temos aqui Ana, o ex-oprimido e a mulher samaritana. Todos eles têm a abordagem evangelística, que poderia ser, inclusive, até o tema dessa videoaula. Lembrando que hoje é a aula inaugural do nosso curso Rabiscos da Terra. O pessoal vai receber todos os dias uma matéria nova durante 6 meses. São 180 matérias. Para que, irmão Abílio? Para abordar, para evangelizar, para se preparar para não se corromper, para ter uma postura de vida que alguém tenta imitar e pelo menos começa bem, porque tem gente que nem começa bem, né? E começa a iniciação e preparação para lá no futuro continuar estudando para chegar nos níveis das missões. Banalizar o termo missão, então parece que o que eu estou falando aqui, eu estou falando muita coisa. Não, na verdade o termo missão, Jesus preparou 12 para ser apóstolos, os enviados, é o que nós chamaríamos de missionário hoje. Então vamos continuar. Mas como é que funcionava aí? Paulo encontrou Jesus e ele pregava para os judeus a Cristo. O que ele pregava? A Bíblia diz que quando Filipe saiu em direção a Samaria, pregava-lhes a Cristo. O que Filipe pregava? Então, qual é a primeira mensagem que nós vamos encontrar aí com base no pessoal lá do Antigo Testamento? Lembrando que esse material já é apostila, esse material já foi feito em videoaula, porém numa perspectiva mais teológica, mais de pregação, mais didática. Hoje nós vamos estudar esse material numa perspectiva evangelística, de abordagem. Você está dentro de um ônibus, você está no supermercado, você está passando numa praça, você é abordado por alguém e você quer evangelizar, dar uma mensagem rápida, a título de evangelismo mesmo. Então vamos lá. Jesus aparece como a semente da mulher. Bem, o primeiro homem, ele pecou, com base em Adão e Eva, ele pecou, foi expulso do paraíso. Quem encontra com Jesus, Jesus fala o quê? Deus encontrou aquele ladrão da cruz e falou, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos aqui, quem encontra com Jesus e está disposto a se arrepender, agora vai ir para onde o homem foi expulso do céu. Uma mensagem simples, rápida. Quando chegamos no Cordeiro Pascual, lá no Êxodo, nós temos, por exemplo, o sangue do Cordeiro livrando da praga. Você pode chegar para a sociedade e falar assim, o mundo de hoje está debaixo de pandemia, de epidemia, de pragas, de pestes, tanta coisa acontecendo, e diz que vai piorar, mas quando piorar de vez, é o que nós chamamos de grande tribulação, tem um pessoal que vai ser livre da ira, porque tem a marca do sangue do Cordeiro, reconhecer a Jesus como o Salvador da tua vida. Quando chega em Levítico, nós temos um sumo sacerdote. Naquela época, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, com o sangue do Cordeiro, para perdoar os pecados. Aí vem Jesus, é o sumo sacerdote. O que ele faz? Ele perdoa os pecados. Ele pega os pecados do homem pecaminoso, e todos pecaram, e ele consegue perdoar esses pecados, e a pessoa tem uma segunda chance de continuar diferente. Quando chegamos em Números, a rocha de Meribá. O povo sai do Egito em direção à terra prometida. Nós saímos deste mundo em direção ao céu de glória. Bem, aquela rocha que jorrava água representa Jesus. Quem tomar de Jesus, beber de Jesus, tiver contato diário com Jesus, afinal de contas, nós temos contato diário com a água, e nós vamos conseguir vencer o deserto e chegar na terra prometida. Egito nunca mais.
Quando chegamos em Deuteronômio, nós temos aí o verdadeiro profeta. A Bíblia vai dizer, olha, Moisés, Deus chega para Moisés e fala, ó, Deus vai levantar de ti dos irmãos um profeta semelhante a mim, aí ele ouvirás. De repente Jesus chega nas águas batismais e o céu abre, e esse é meu filho amado, aí ele ouvirás. A frase é a mesma, ele ouvirás. Então o que nós temos aí? Jesus como um verdadeiro profeta, ele profetizou a sua volta, a sua vinda, e a qualquer momento ele virá. É importante, o verdadeiro profeta, Deuteronômio. Quando chega em Josué, nós temos o cordão escarlate na janela de Raabe, as muralhas de Jericó. Nós temos aí a muralha cai de um lado ou vem abaixo de outro, mas aonde morava Raabe, que estava agora com a marca do escarlate, que aponta para o sangue de Jesus, teve salvação, livramento, oportunidade. Quem tiver a marca do vermelho escarlate vai ter oportunidade. Lembrando, juízo maravilhoso, Jesus veio fazendo grandes maravilhas, ele deu vista aos cegos, ele limpou os leprosos. Naquela época a pior doença que tinha era a lepra. Tem uma vez que ele curou por atacado, curou 10 leprosos de uma vez só. Ele veio fazendo grandes maravilhas, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, e as suas grandes maravilhas foi vencer a morte, ser levado, assunto ao céu, chamada ascensão de Cristo. E quando ele estava subindo, os anjos apareceram dizendo, porque estão olhando da mesma maneira que ele subiu, ele voltará a qualquer momento. Maravilhoso, volta, e vai ser uma maravilha que um povo vai subir ao céu. As crianças das tais é o reino, os que morrerem em Cristo estarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens, e nos ares estaremos sempre com o Senhor. Quando chegamos em Ruth, o parente revidor, Ruth vai ao Senhor da Seara, aos pés do Senhor da Seara, ela consegue um casamento. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Aos pés de Jesus nós temos um casamento, e o casamento, acredite se quiser, vai ser das nuvens para lá. A chamada ceia das bodas do Cordeiro vai ser já no céu de glória. Tem muita gente que vai perder a festa, vai perder o casamento e vai ficar para trás. E o que vai encontrar, irmão Abílio? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a ira de Deus sobre essa terra. O curso começou já pesado, estão vendo aí que não é brincadeira não. Quando nós chegamos em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, nós temos o Rei dos Reis. Nabucodonosor foi chamado Rei de Reis. Jesus é o Rei dos Reis. O que você ganha com isso? Coroa da vida, coroa da justiça, coroa incorruptível e coroa de glória. O próprio Jesus disse, ao que vencer, dali de sentar comigo no meu trono. Assim como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. O Rei resolveu nos dar o cetro, dividir coroa, dividir o trono. E já tem gente entendendo que vale a pena estar do lado do Rei. Tem muita gente do lado dos perdidos, dos fracassados, do lado dos condenados. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, a música era: de que lado você está? De que lado você quer ficar? Vamos prosseguir. Hoje está com tudo. O edificador, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno dá para se ver até para quem não acredita em Deus, já está vendo as portas do inferno. E só tem um jeito de escapar das portas do inferno: ser igreja, é edificado em Cristo. E a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e pratica é aquele que edificou sua casa na rocha. Transbordaram seus rios, desceu a chuva, sopraram seus ventos, mas ela não caiu. Engraçado que a casa na areia recebeu as mesmas catástrofes. Agora a diferença é que crente que é casa na rocha não permanece. Permanecer ainda tem o seu mérito. Bem, chegamos em Neemias, o restaurador de brecha. A Bíblia diz que a nossa salvação é por muros e antimuros. Isso nós estamos falando de Isaías 26. E os muros representam a nossa vida. Temos que tirar as brechas, espírito, alma e corpo. E a única maneira de ser restaurada é através do Espírito Santo, através da pessoa de Jesus, através da palavra de Deus. E quem estiver vencendo vai conseguir. Chegamos a Esther, o cetro do rei. Quando a Esther aparece
que é Radassa, né? Ela aparece diante do rei, ela aparece no estado que a lei dizia que ela já estava condenada, porque só podia aparecer diante do rei quando chamasse. Ela se colocou como condenada e o rei estendeu o cetro em sua direção. O cetro do rei representa o favor do rei. Que Deus nos ajude a termos o favor do rei. Aí tem que atrair o favor do rei, isso é importante. É um debate bem grande, nós vamos voltar nesse assunto da graça. Dentre outros significados, tem o favor do rei. Não é o principal, o principal é poder de atração, desejo. Tem outros aí, o tal do tingir com cal, que representa uma vida liberta, uma vida restaurada, e que todos veem isso. Bem, Jó, o Redentor que vive, ele vive porque venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia. Quando as mulheres foram ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, o anjo dizia: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. O homem tem medo de enfrentar a morte, que a morte é para frente, pega alto, pega baixo, pega gordo, pega magro, pega bonito, pega feio, pega rico, pega pobre, pega gente grande, pega pequena, pega analfabeto, pega catedrático, e é assim. Ela não quer saber do seu sobrenome, da tua família, mas o dia que a morte vier, quem tiver com Cristo, a morte não é a palavra final, porque o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para quem está acreditando na vida natural, a morte é o fim, mas para quem acredita na vida espiritual, a morte é o começo de uma grande eternidade, ruas de ouro, e eu acredito nisso. Vamos prosseguir. O Senhor é o meu pastor, tem que ser ovelha. E aí nós temos um pasto. No mundo antigo existia a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. E o grande pasto é a eternidade. Que Deus nos ajude no mundo de cão, no mundo de hienas, no mundo de chacais, no mundo de abutres. Ser ovelha tem mérito e tem recompensa. Já tem gente entendendo. Tua vara e meu cajado me consola, porque sofre, mas é ovelha. Pior é sofrer eternamente como lobo, como a víbora. Eu vou nem comentar. Provérbios, o filho de Davi. Aí é interessante, a Bíblia fala sobre filhos da ira, filho da perdição, filho da desobediência, filho rebelde, filho pródigo, filho da maldição, até sobre filhos do inferno. Meu Deus do céu, já pensou? 2 vezes filho do inferno, como diz no texto? Mas quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque ele é o filho de Davi. Agora vale a pena dizer que como filho de Davi, ele tem um reino, e um reino eterno, na eternidade. Isso aqui é importante também. Eclesiastes, aquele que embranquece as suas vestes na festa do céu, na festa do casamento, não pode ter qualquer veste. Vestes alvas aponta para quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. O homem, ele, depois que ele perde a inocência, enquanto tem inocente, das tais é o reino de Deus. Perder a inocência, ele tem que se livrar do pecado. E o único jeito de livrar do pecado não é o tempo. Parei, melhorei, já estão pegando leve. Não, isso não resolve, não. O tempo não apaga pecado. Quem apaga pecado é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O mundo tem uma ficha suja e a única coisa que pode apagar isso aí é o sangue de Jesus. E para o sangue de Jesus chegar tem que ter arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é importante. Lembrando que tudo isso são mensagens evangelísticas. Você vê que são mensagens curtas, mensagens pequenas para você falar para um vizinho, para falar para um amigo, para falar no WhatsApp, para um grupo. Isso tudo é coisa rápida, é coisa porque é abordagem evangelística. Vamos prosseguir. Isaías, ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Nós não temos um Deus como lá no mundo, que diz que vive lá no Olimpo. Não, nós temos um Deus que anda conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando a pessoa se arrepende, ele vira templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vai viver dentro dele. É Deus conosco, já tem gente entendendo, não é longe. É você e Deus, é o jugo, é os dois juntos. Isso aqui é importante. Jeremias, o renovo justo. Esse termo, renovo justo, a árvore que está cortada ainda tem chance, né? E a humanidade foi comparada com uma árvore cortada sem chance, mas brotou o renovo, o rebento,
que é a palavra, o português não reconhece muito, mas é a palavra nazareno, quando a árvore é cortada e brota a esperança para a árvore, que ainda que for cortada, o cheiro das águas brotará. Esse cheiro das águas aponta para Jesus, o doador da água viva, aquele é a fonte da água viva, é o manancial das águas vivas, e aí a ponte para Deus Pai, Deus Filho. Lamentações, a esperança, esperando a bem-aventurada esperança, o aparecimento de Jesus nas nuvens. Agora deixa eu contar para vocês, o mundo não tem esperança, tem falsa esperança. O mundo vive uma esperança falsa, fajuta, as ideologias são esperanças mortas, mas quem tem Jesus tem uma viva esperança. Por que é viva esperança? Porque ele venceu a morte, ele vive, ele veio, ele voltará. Ezequiel, o homem vestido de linho, lá no Apocalipse aparece ele concluindo a eternidade. Tem muita gente preocupada com o fim do mundo, tem muita gente preocupada com as quedas dos meteoros, o aquecimento, é isso, é aquilo. Fica tranquilo, porque o Apocalipse já está certo, o homem vestido de linho aponta também para Jesus. João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, cabeça branca, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, voz como de muitas águas, vestes talares. Olha só a veste branca aí, isso é importante, vestes branca aponta também para a vida liberta. Daniel, filho do homem, aí Daniel viu aí o semelhante ao filho do homem. O que nós temos aí? O termo filho do homem aponta para Jesus como filho do homem, veio salvar e buscar o que se havia perdido. O filho do homem não veio para ser servido, veio para servir. Aí ele veio como filho do homem, o filho de Deus, fez como os filhos dos homens, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Já tem gente entendendo a diferença. Oséias, sempre fiel. Nós não temos um Deus como lá no mundo pagão, que é um Deus depravado. Nós temos um Deus que é fiel, venceu o pecado, venceu Roma. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O carregador de fardo, ele leva o fardo pesado do pecado, e por aí vai. O mensageiro das nações, ainda há esperança para as nações, o julgamento das nações, o Senhor ainda vai ter um reino. Tem muita gente agarrada na política, ainda vai ter um reino eterno e o Senhor vai estar regendo. Jonas, a ressurreição e a vida, e por aí vai, cada texto, cada livro, aquele que vai vencer a morte. Miqueias, poderoso para perdoar, ele vos perdoará. Um dia Jesus chega, tem um paralítico, ele fala, qual é mais fácil? Falar paralítico, levanta e anda, ou dizer perdoar são os pecados? Perdoar são os seus pecados, mas para que eles saibam, a ti te digo, levanta-te e anda. Olha que interessante, ele está dizendo, da mesma maneira que eu faço uma coisa, eu faço outra. Da mesma maneira que eu venço a morte, da mesma maneira que eu ando sobre as águas, eu perdoo os pecados, né? Fortaleza no dia da angústia, ele não te livra da angústia, mas ele te dá força para vencer. E quem está pensando em suicídio, pensando em morte, largar tudo, sumir, desaparecer, vai ver você no mesmo problema, mas dando glória a Deus, cantando louvores e adorando, porque independente do que acontece aqui, importante que acontece com o seu nome lá. Sofonias, poderoso para salvar. No mundo perdido ainda há salvação. Ainda há eternidade. A salvação eterna é mais importante, porque esse mundo, quem vive muito chega a 100, passa um pouquinho de 100. Nós temos uma eternidade. Tem muita gente por causa de um toicinho, perdendo leitão, perdendo a bênção por causa de coisa pequena, perdendo a salvação por causa de coisa mínima, e por aí vai. Julgamento das nações, novos céus, nova terra. Zacarias, o homem com as mãos furadas, ele foi com a mão rasgada na cruz do Calvário para nos salvar, venceu a cruz. Pai, perdoa-lhes, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está lá, Israel que não acreditou ainda vai ver o homem das mãos furadas retornando em glória, com a igreja glorificada, e vai ter uma chance para Israel naquela época. E para o mundo perdido, você chega no supermercado, o pessoal está tudo complicado. Você fala, tem problema não, é uma noite, mas vai nascer o sol da justiça, que é a volta de Jesus. Projeto Rabiscos da Terra, começa hoje 6 meses, recebe o material, faz o resumo, manda para mim,
Vamos vencendo. Canal Caixa Preta e parceria com a Onésimo, parceria com o Interlome, conteúdo da ordem. Não adianta ter chamado, tem que saber o conteúdo do chamado. E por aí, projeto Missões em Chamas até o fim. Vamos lá.